E nesse vídeo eu quero te mostrar como que a imprensa do centro do país está impressionada com o futebol de Roger Machado no Internacional. O Inter que a cada momento sobe na tabela do Campeonato Brasileiro, amanhã contra o Red Bull Bragantino no seu jogo atrasado pode assumir a primeira vez, depois de muito tempo, uma vaga dentro do G6. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, mas antes roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional, ou na verdade com o React, que é mostrando todos os jornalistas do centro do país impressionados com essa situação do Internacional. Então já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e assina também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado. O primeiro jornalista que eu quero mostrar pra vocês é o Thiago Leifert, que falou muito sobre essa vitória do Inter contra o São Paulo e chegou a comparar que o Inter parecia que estava jogando, né, era um time sub-15 contra o time profissional. Quero te mostrar o que disse o Thiago Leifert sobre essa vitória contra o São Paulo. O Inter engoliu o São Paulo no Morumbi, mas engoliu. Parecia sub-15 o São Paulo jogando contra o profissional do Internacional. Todas as bolas nas laterais do São Paulo na saída de bola, seja com o Eric ou com os nossos laterais, os laterais receberam a bola de costas e foram jantados pelos marcadores do Inter, que roubaram todas as bolas e os gols quase saíram assim. O gol mais emblemático para mim é aquele que o Igor Vinícius corta de calcanhar para trás dentro da área. Não existe... Chat, não existe cortar de calcanhar dentro da área para trás. Aquela bola que tá vindo rasteira pro Igor Vinícius é aquela bola que o zagueiro bom, como o Thiago Silva, dá de chapa e manda ela para escanteio do lado de lá. Tira na diagonal para cá, na direção da bola. Então a bola tá vindo para cá, para tirar do atacante que tá aqui nas costas e jogar lá no escanteio. Ele dá um tapa na bola com força. Então foi isso que disse o Thiago Leifert, dizendo assim, ó, o Inter parecia um time profissional jogando contra um sub-15. Né? E é impressionante mesmo essa pressão do Internacional, que ontem em vários momentos deu certo. E é uma pressão que o Roger nos explicou, inclusive, quando a gente estava no treino Internacional, explicando como que é o Inter a partir de agora e a pressão que faz em cima, né? Em cima do adversário. Independente se o Inter está jogando no Beira-Rio ou se está jogando fora de casa, por exemplo, estava jogando no Morumbi agora contra o São Paulo, o Inter vai sempre jogar desse jeito, vai pressionar o adversário. E ontem diversas vezes, teve aquele gol anulado, que é muito duvidoso, que depois saiu o gol do São Paulo, inclusive, onde o Inter rouba uma bola, se eu não me engano é o Alan Patrick que consegue dar aquele passe pro Borré, que depois cruza pro gol do Wesley, o juiz acaba pitando antes, mas também é um lance originado de uma roubada de bola dentro da fase ofensiva. E o Roger nos mostrou o papel dele com jogadores que mais desarmam no setor ofensivo e mais de 58% é no ataque. Só para vocês terem uma ideia, 58% dos botes do Internacional, seja interceptação, roubada ou pressão mesmo, é no campo adversário. Isso é muito legal de perceber. Um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês também é um compilado dentro do Sport TV depois da vitória do Inter contra o São Paulo, onde o Eric Faria, por exemplo, compara que o Inter tá fazendo junto com o Botafogo e Palmeiras. O André Rizek fala também que o Inter tem um dos melhores futebols do Brasil. Futebols é complicado, né? Futebol do Brasil. E quero mostrar também para vocês Eu vou te dizer que o Inter hoje, ao lado de Palmeiras e Botafogo, são os times que jogam o melhor futebol na disputa do Brasileirão. E hoje foi um belíssimo jogo do Inter, assim, acho que o trabalho que o Roger vem desenvolvendo lá, tendo o D'Alessandro dando esse suporte no vestiário. 4 vitórias seguidas. Agradável de se ver jogar, é legal ver o Inter jogar. Assim, olho no Inter, hein? Agora o que Paulo Andrade estava falando sobre essa vitória. Terminou com a vitória do Internacional, hoje aqui 3-1 para cima do São Paulo, de virada. O Inter que vem se aproximando da zona de classificação à próxima Libertadores, o Inter que vem bem nas 6 últimas rodadas do campeonato sem derrotas, com 5 vitórias e um empate, e o Inter que mereceu a vitória diante de um São Paulo, né, escalado de uma maneira diferente, com muitas reservas, de olho na Libertadores. O Internacional já não tem outras competições para se preocupar, tá de olho no Campeonato Brasileiro e fez jus à montagem do seu time, do time titular. Perfeito. E a boa fase hoje aqui em São Paulo, né, Roger? É isso, Paulo, rapaziada do Troca. Tivemos um bom jogo no Morumbi, principalmente do Internacional, né? Que começou devagar, começou sonolento, deu ao São Paulo a possibilidade até de construir uma vantagem mais larga, né? O São Paulo fez o primeiro gol depois de ter finalizado com muito perigo numa cabeçada, numa jogada que iniciou com o Lucas, depois terminou com ele botar numa logo em cima para logo não dar depois tem o direitos gol, uma autorais jogada que você tá vendo, né? O Luciano abre essa jogada no Lucas, ele faz a jogada individual e o Luciano dentro da área tem tempo para dominar, girar
e depois botar lá dentro. Logo depois tem uma bela finalização do Bobadilla na trave, e aí o Inter fez com que o São Paulo parasse, porque adiantou marcação, porque cresceu no jogo, porque começou a acertar os passes e começou a progredir com mais qualidade técnica e principalmente começou a pressionar o São Paulo no seu campo defensivo e a roubar as bolas com muita facilidade. E aí tinha menos campo para construir, chegava com mais velocidade ao gol do São Paulo. A gente está vendo os gols, né? O gol do Bruno Gomes, o gol do Thiago Maia. O que chama a atenção é a liberdade que esses jogadores têm para finalizar de dentro da área. A gente vai ver agora o terceiro gol do Internacional, mais uma finalização de dentro da área com muita liberdade. Olha só o Alan Patrick, como ele vem devagar, trotando, a bola sobra para ele, ele pega na cara dela para fazer um golaço. Foram 2 belos gols e mais o gol do Thiago Maia. Por aí, né, Losetti? É isso, Roger, Paulo, abraço aos amigos do estúdio. A partir do momento em que o Inter resolveu pressionar, a saída de bola do São Paulo levou ampla vantagem. Se tem um ponto que esse time reserva do São Paulo ficou fragilizado, foi na saída de bola, porque perdeu os seus principais jogadores que dão a tranquilidade para circular, para receber a bola no pé e sabem se virar. Rafinha é assim, Luiz Gustavo é assim, Alan Franco, Sabino quando tá em campo, até o Arboleda um pouquinho menos, mas é um jogador que muito mais habituado. São Paulo teve uma zaga que nunca tinha jogado junto com linha de 4, né, com apenas 2 zagueiros, o Juan e o Ferrarese, 2 volantes que não têm a marcação como principal característica, o Bobadilla e o Marcos Antônio, e os jogadores da frente muito pouco participativos na fase defensiva, o Eric, o Lucas, o Luciano, o André Silva. Então um time que ficou distante muitas vezes, que foi jantado pelo Inter quando o Inter passou a pressionar no campo de ataque, roubou muitas bolas, teve alguns destaques individuais, o Bernabé para mim jogou muito, anulou o Eric completamente, o Fernando roubou bolas, o Alan Patrick participando muito do jogo, como frisou o Roger durante a transmissão. Talvez seja o jogador do mês do coletivamente, Inter, né? Isso faz com que individualmente os jogadores cresçam, totalmente merecida a vitória, apesar dos primeiros 20 minutos, onde o São Paulo poderia ter feito 3-0, só fez um gol e depois viu o Inter fazer 3. Essas duas equipes estarão em ação na próxima quarta-feira em compromissos importantes. O Internacional vai pagar um dos jogos que ainda tem a mais para fazer, né? Vai enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança. 3-0 pro Atlético Mineiro, tomou 3-0 lá na Arena MRV. O Botafogo também, por isso, teve a maioria dos seus titulares poupados nessa noite aqui no Morumbis. Na próxima rodada, o São Paulo encara o Corinthians em Brasília e o Internacional recebe o Vitória. Eles vão estar envolvidos muito nessa briga. Ainda tem o Bragantino, né? No meio da semana, né? O Inter paga esse jogo contra o Bragantino. Verdade. Cara, eu vou te dizer que o Inter hoje, ao lado de Palmeiras e Botafogo, são os times que jogam o melhor futebol na disputa do Brasileirão, tá? Não tô falando de Copa do Brasil, não tô falando de Libertadores. Na disputa do Brasileirão, o Inter deu uma subida muito boa com o Roger. Tem feito jogos muito bons, não só os resultados. Tem feito jogos muito bons, consistentes. Botafogo e Palmeiras a gente já tinha destacado. Mas de todos esses outros times, o Inter tá subindo bem na tabela, tem jogos para pagar. O Inter mantendo o que vem fazendo, eu imagino o Inter brigando por uma vaga na Libertadores bem, assim, tipo G4. Não é G6, não. É G4, podendo encostar no Flamengo, no São Paulo ali. O Fortaleza perdeu um pouco de gás também. Ele tem 2 jogos a menos. Ou seja, e um é contra o Flamengo, que é confronto direto. Exato. Ele já tem nesse momento possibilidade real de G4, sim, os 2 jogos a menos. 4,47, exatamente. E hoje foi um belíssimo jogo do Inter, assim, acho que o trabalho que o Roger desenvolvendo lá, tendo o D'Alessandro dando esse suporte no vestiário, merece uma atenção especial. O Inter constrói com muita qualidade, triangulações com qualidade, na característica do Roger, é um time que facilita muito as jogadas na progressão de campo, sempre contando com um pivô para fazer, para escorar a bola, para ter a subida dos volantes. Então é um time que o jogador do meio campo não precisa girar, troca passes com muita facilidade. E foi isso que colocou em campo hoje no Morumbis. O São Paulo não conseguiu acompanhar esse ritmo para marcar. Então é um time que merece atenção, sim, no trabalho bem feito do Roger. 4 vitórias seguidas. Tá solto o jogo, assim, você vê que o jogo tá fluindo. Ele conseguiu 2020 a gente fez 9. O Inter para jogar de um jeito agradável de se ver jogar. É legal ver o Inter jogar. E tem um jogador, assim, eu particularmente sou muito fã, que é o Alan Patrick. Ele faz coisas incríveis, assim, quando ele tá em campo. É um maestro mesmo, um cara que descobre atacante, faz gol. Eu sou muito fã do Alan Patrick. Eu acho que ele é um ponto de fora da curva aqui no Brasil nessa posição de camisa 10. E na partida, eu gosto de ver os times treinados pelo Roger. Ele tem uma noção de posicionamento e ele organiza a equipe de tal modo que ele vai ganhando campo com muita facilidade. Até pelo posicionamento dos volantes, assim. Os times treinados pelo Roger, se não existir uma marcação, roubando a bola do primeiro volante, dos 2 volantes iniciais, progride com muita facilidade. O São Paulo deixou de fazer isso depois do primeiro gol. E aí o Inter ganhou campo e dominou o jogo com ações de triangulações muito bem feitas.
E tem um bom elenco, né? Assim, ele conseguindo recuperar o Ener Valencia da base. Segundo tempo entrou o Bruno Henrique, entrou o Valência. Tabata tá machucado. O Wesley Gabriel Carvalho não jogou. Uma ótima temporada com a camisa colorada. Então ele tem um bom elenco do meio pra frente pra fazer esse jogo fluido, internacional. Assim, olho no Inter, hein? Olho no Inter. Olho no Inter. Essa tem que ser a frase. Olho no Inter. O próprio Alan Patrick falou pra gente. Não se descarta o título do Brasileirão. Deixa nos comentários também a tua opinião aí. Pelo que o Inter briga? Tu tá otimista? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um abraço. Volto logo mais com novas informações no Diário da Tarde. Até porque o Inter treina nesta manhã. E aí a gente já vai saber exatamente o time que o Roger Machado vai mandar a campo pro jogo de amanhã, tá bom? Um abraço. Valeu, falou e foi!